paz do Senhor Jesus esteja com você e te abençoe grandemente. Quero pedir a Deus para abençoar tremendamente esse dia. Feche seus olhos, Pai. Quero entregar nas tuas mãos esse nosso culto, Pai, pedindo ao Senhor que cada pessoa que aqui chegar hoje tenha um dia muito abençoado. A vida dela seja transformada, a mente dela. Pai, que o Senhor faça algo muito especial, faça desse dia um dia muito feliz, muito abençoado, que tudo que ela precisa o Senhor possa entregar em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora ouvir o nosso Deus falando ao nosso coração. A gente começa aqui em Josué capítulo 5, vamos ler o versículo 5, versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué 5, versículo 12. Palavras do Senhor, digam glórias a Deus. Amém, meu povo querido? Tem gente que ela está vivendo na terra prometida com a mentalidade de deserto. Deus já deu a terra, mas a pessoa ainda está olhando para o chão, esperando o maná cair. Isso é muito importante, porque eu vou estar falando com você e mostrando por que às vezes a gente não vê a glória de Deus se manifestar, o milagre, a mudança, a abundância acontecer. Porque a pessoa, ela já está na terra prometida, mas a mente dela é uma mente de deserto. Vamos compreender para você entender. Durante 40 anos, quando o povo esteve no deserto, Deus sustentou eles com o maná. Eles não tinham que plantar, não tinham que semear, mesmo porque não adiantava fazer isso no deserto. Eles também não tinham o que plantar. Então, eles acordavam de manhã cedo, iam lá fora, olhavam para o chão, tinha as sementes que caíam do céu, e ali eles colhiam, moíam, faziam pão e comiam. Durante 40 anos, essa foi a vida daquele povo. Mas o que aconteceu? Assim que eles colocaram os pés na terra prometida, no dia seguinte acabou o maná. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, eles passaram a comer do fruto da terra. No deserto, eles só podiam colher o suficiente para sobreviver. Era o que podia comer naquele dia. Eles não podiam colher nada além disso. Na terra prometida, eles poderiam plantar e colher o quanto eles pudessem e a terra produzisse. Eles podiam comer, juntar, vender. Não tinha limite. Então, preste atenção, porque eu quero hoje falar com você, baseado nessa palavra, que tem oportunidade. Só que você, infelizmente, ainda não avançou. Você tem dom, mas não desenvolve. Tem a terra na sua frente, mas continua olhando para o chão, esperando cair do céu. Quando Israel entra em Canaã, a terra é fértil, cidades construídas,
vinhedos plantados. Tudo que eles precisavam estava lá, mas o maná para. A partir daquele momento, eles tinham que plantar para colher. Se Israel tivesse continuado acordando, olhando para o chão, esperando o maná, eles viveriam uma vida de deserto, mesmo estando na terra prometida. Se Deus continuasse dando maná para eles, mesmo eles estando diante de infinitas oportunidades, a vida deles seria de um povo de deserto. Deus já deu a terra, Deus já abriu a porta, Deus já colocou a oportunidade na frente, porém a pessoa continua com uma mentalidade de escassez. Continua esperando aquele milagre emergencial, urgente, né, como se diz. Continua olhando para o chão. Eu quero mostrar para vocês a diferença de uma pessoa que tem a mentalidade de deserto e uma pessoa que tem a mentalidade de terra prometida, de abundância. Porque tudo, povo de Deus, vai se resumir aqui dentro, de como você crê, de como você está sendo gerado, formado aqui dentro. Mentalidade de deserto, olhar para o chão esperando cair do céu. Mentalidade de abundância, de terra prometida. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o alto, porque de lá vem o meu socorro. Percebeu a diferença? Uma pessoa acomodada, ela olha para o chão, visão baixa, visão limitada, olha a circunstância, olha o problema, esperando que do céu venha uma solução para ela. Uma pessoa de visão ampla, de visão de abundância, de visão de vitória, de visão de conquista, eleva os olhos, a visão, olha para o alto, olha para a grandeza de Deus, e ela sabe que de lá vai vir seu sustento, vai vir sua vitória, vai vir a sua bênção, vai vir o seu milagre. Ela sabe que é do alto, não é de baixo. Aqui está a diferença entre o comodismo e a fé que nos leva à conquista. O acomodado vive olhando para o chão, para as circunstâncias. Aquela pessoa que confia no poder de Deus vive olhando para o alto, porque ela sabe que de lá vem o socorro dela. Uma pessoa, quando ela se acomoda, quando ela começa a olhar para o chão, esperando que caia do céu a resposta, a solução, ela está matando a fé dela, ela está matando os sonhos que ela tem. E para isso não acontecer, eu quero entregar para vocês essas 3 poderosas lições. Lições que vocês devem guardar no coração, lições que vocês devem aprender, lições que vocês têm que anotar e colocá-las em prática. E a primeira lição é essa: o comodismo é fé mal direcionada. É mesmo, pastor? É. Comodismo é fé mal direcionada. No deserto, povo de Deus, a fé era simples. Amanhã cedo eu vou encontrar o maná. É fé. Funcionava? Funcionava. Por quê? Porque era a provisão certa para aquele momento, para aquela fase da vida. Mas em Canaã, essa mesma fé se tornou limitação. Por quê? Porque agora a fé precisava ser direcionada para um outro agir, para uma outra atitude. Não era para o chão. Amém? Não era você esperar ir lá e colher. Mas ali não era mais só para recolher.
mas para plantar. Não era mais para sobreviver hoje, mas para colher amanhã. O comodismo não é ausência de fé, é a fé utilizada de maneira errada, ou seja, é uma fé parada no tempo, na fase errada. É continuar usando a fé do deserto dentro da terra prometida. É quando você continua a fazer algo que funcionou num tempo determinado atrás, mas que hoje isso não funciona mais. Você precisa compreender essa revelação divina hoje. Deus pode ter mudado a estação, mudou a sua fase, mas você ainda está vivendo como se estivesse na fase anterior. Ele já parou o maná, mas você ainda está olhando para o chão. A mesma fé que te trouxe até esse momento não é a fé que vai te levar daqui para frente. Está sendo claro, povo de Deus? Ou ficou confuso para você? Fala aqui para o teu pastor. Existiu uma fé que trouxe você até aqui. Ela deu certo, ela funcionou. Todo dia eu ia lá, olhava, tinha maná, eu colhia. Eu creio que amanhã vai ter maná de novo, então eu vou lá, eu colhia. Essa fé funcionou, glória a Deus. Daqui para frente é uma fé diferente. Vai ser uma fé ativa, vai exigir de mim atitude, vai exigir de mim coragem. Eu tenho que plantar. Se eu não plantar, eu não colho. E a plantação, ela não tem resultado hoje. É aí que entra a fé. Eu planto hoje, crendo que amanhã eu vou colher. Só que amanhã eu não vou colher o suficiente para eu comer naquele dia. É muito maior. Então, comodismo é fé. Só que é uma fé estacionada, é uma fé ultrapassada, é uma fé que não funciona mais na fase que estamos. A fé de deserto não funciona na fé da terra prometida ou na terra prometida. Amém, povo de Deus? Quem pode dar um glória a Deus? Será que Deus está falando com alguém aqui? Será que o Espírito Santo está falando aqui com alguém? Fulana, vamos lá, se levanta. Deixa de ser acomodada, deixa de ser, pelo amor de Deus. Deus está falando, eu sei que tem. Porque infelizmente tem muita gente acomodada, povo de Deus. Você escuta o pastor ensinar, você escuta o pastor falar, você escuta... Mas você quer ver um exemplo de uma, assim, na prática bíblica, de duas pessoas, uma que tinha fé de deserto e morreu na miséria, e a outra que teve a fé de terra prometida, foi lá, plantou e o sobrenatural aconteceu. Aquela mulher viúva, que os filhos iam ser vendidos como escravos, o marido dela tinha fé de deserto. Ele tinha fé? Tinha. Estava na igreja? Estava. Morreu pobre, miserável e ainda deixou uma dívida impagável para a mulher e para os filhos. Deixou problema, que é o que acontece muito hoje. A pessoa morre, só deixa problema, só deixa dívida. Quando a mulher ela vai até Eliseu, ela vai porque ela estava acostumada a ver a fé do marido, que é a fé de pedir ajuda. Meu Deus, como tem gente assim, povo de Deus, que é a fé de ficar esperando que os outros tenham pena, e isso não resolve o problema. E aquela mulher estava acostumada a ver o marido daquele jeito. Ela vai lá até Eliseu e diz: me ajuda, eu não tenho nada em casa, vão levar meus filhos. E aí Eliseu ensina para ela a fé da terra prometida. Volta, o que você tem? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. Então já tá bom, volta lá e pede vasilhas. Usa o que você tem para conquistar o que você não tem. E a vida dela mudou. Aqui está na prática as duas fé. Se você for a pessoa que fica esperando cair do céu, você vai morrer, infelizmente, triste, desanimado, talvez até vai no final perder a fé, porque vai dizer: poxa Deus, eu acreditava e não vi nada. Agora, se você tiver a fé que te leva
a desfrutar da terra prometida, a coisa vai mudar de figura. Segunda lição, posso ir para a segunda lição, povo de Deus? Quem olha para o chão nunca vê a terra que Deus deu. Isso é muito forte, povo de Deus. Deus me livre. Quem olha para o chão nunca vê a terra que Deus deu. Olha o contraste aqui do Salmo 121, né? Levanto os meus olhos. Não foi isso que a gente falou? Isso aqui não é por acaso. Isso é uma decisão, é uma postura, é uma escolha. Eu decido se eu olho para baixo ou se eu olho para cima. Escolha. Você levantar os olhos aqui é parar de focar no que falta. É você parar de medir o tamanho do problema. É parar de esperar o milagre vir do chão. Tá claro para você, povo de Deus? É você começar a enxergar o que Deus já colocou na sua frente. Ninguém anda de cabeça baixa, senão vai tropeçar, vai esbarrar em outra pessoa. Já pensou numa rua onde está todo mundo andando, todo mundo de cabeça baixa? Eu não posso continuar focando no que eu não tenho. Veja como é muito parecido com a história da mulher viúva. Ah, eu não tenho nada. Não, você tem sim. Eu não posso focar no que falta. Eu tenho que focar naquilo que Deus proporcionou e colocou na minha frente. Israel em Canaã tinha terra para plantar. Mas quem ficasse olhando para o chão esperando o maná, ia morrer de fome. Porque se você ficar esperando o que está lá no chão, tu não enxerga o que você já tem na mão. Isso aqui é a realidade de muita gente. Meu povo, eu creio, Deus já te deu o dom. Eu tenho certeza. Só que você tem medo de desenvolver. E o medo é a melhor palavra que eu posso usar. Poderia usar preguiça. A oportunidade já está na sua frente, mas você não avança. A terra prometida está aí, ó. Mas você não planta. Terceira lição para a gente poder orar, meu povo. A terra prometida exige plantio, porque colheita não cai do céu. O maná caía do céu, a colheita não. Colheita, você tem que preparar o solo. Você tem que plantar a semente. Você tem que regar. Você tem que esperar. Você tem que trabalhar. E aqui está a verdade que o comodismo não quer ouvir. Deus prometeu a terra, mas Israel tinha que conquistar ela. Deus não disse assim, fiquem em Gilgal, que era o local onde eles chegaram, e eu vou entregar tudo enquanto vocês dormem. Ele disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu dou para vocês. Isso é muito tremendo, povo de Deus. Preste atenção nas frases que o Senhor fala, que isso vai trazer revelação para você. Se eu só vou ter o lugar que eu pisar, o que Deus está fazendo aqui de maneira clara, através dessa frase? O que Deus está dizendo? O que eu tenho que entender? Se eu quiser conquistar mais, então eu tenho que andar. Opa, pisei aqui, é meu. Pisei aqui, é meu. Pisei aqui, é meu. Pisei aqui, é meu. Deus aqui na prática está dizendo, se vocês quiserem conquistar, não pode se acomodar. Então aqui, a conquista da terra estava diretamente conectada com os passos. A minha colheita está diretamente ligada ao meu plantio. Deus já me deu a terra, mas eu preciso plantar, eu preciso pisar, eu preciso avançar. Se eu não fizer isso, não tem colheita. Se você está na terra prometida, mas ainda vive como se você estivesse no deserto, então olha o recado de Deus. Para de olhar para o chão. O maná acabou. Mas a terra aí está fértil. Levanta os olhos e começa a plantar. O socorro vem do alto, mas a colheita vem do que você planta.
Essa é a mensagem do Espírito Santo hoje para quem quer avançar, povo de Deus. Eu creio, povo de Deus, que a gente está entrando numa fase nova de muita abundância, de muita vitória. A gente está entrando na fase em que o rio está passando e está regando o deserto. Você crê nisso? Está regando, mas não adianta nada, a terra está regada, não adianta nada o rio ter passado se você não plantar semente. Não vai ter frutos, não vai ter vitórias, não vai ter bênçãos. Essa é uma semana de vitória. Eu creio que essa é uma semana de conquista. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Vocês creem? Vai ser um mês de vitórias. Causas na justiça serão ganhas. Vocês vão conquistar, vão pagar. Vocês vão sair de bloqueios, de buracos, de vidas amarradas. Em nome de Jesus, tem uma terra prometida na nossa frente. Tem bênção chegando, mas vocês têm que se movimentar, vocês têm que andar, não pode ficar parado. Deus está sacudindo a igreja, está sacudindo a Betel, dizendo: vamos andar, Betel, vamos andar. Parem de orar para o chão, parem de orar porque você não tem, olhar para o que você não tem, parem de olhar para o que está faltando e vamos olhar para a terra que está na frente. Essa é a palavra que o Espírito do Senhor colocou no meu coração para eu entregar para a igreja. E se a igreja recebe, digam amém. Eu recebo, pastor. Vamos orar? Quem topa orar junto com seu pastor agora? Quem topa orar? Qual vai ser a oração de hoje, pastor? Eu vou pedir para Deus tirar essa mentalidade de deserto. Quem não aceita mais essa mentalidade de deserto, povo de Deus? Quem não aceita mais essa mentalidade de comodismo? Não aceito, meu pastor. Não aceito, pastor. Essa mentalidade de comodismo, de parar, de ficar esperando cair. Não aceito. Então eu vou pedir a Deus agora. E olha, Deus vai ensinar você a ter visão. Olhar para o alto é você ter visão, visão que vai longe. Vamos falar com Deus. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos. Eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença agora, de todo o nosso coração. Em primeiro lugar, obrigado, Pai, por falar com a gente. Obrigado, Pai, por mostrar para a gente a verdade, a realidade. E qual é o teu projeto, o teu propósito para nós daqui para frente. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, eu quero fazer uma oração aqui, Senhor, na verdade, um clamor a Ti, por todas essas ovelhas que o Senhor confiou, Deus, a responsabilidade da vida delas nas minhas mãos, de guiá-las, de orientá-las, de levá-las, Senhor, até a terra prometida. Moisés começou com essa missão, depois o Senhor transferiu essa missão para Josué, e agora, Senhor, aqui estamos nós, nessa missão de conduzir esse povo a essa terra de bênçãos, essa terra de vitórias. Tirar, Deus, essa filha, esse filho teu, dessa vida acomodada, essa vida de escassez, de fracasso. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesse instante, para que o Senhor possa visitar tua filha, teu filho, agora. Deus, tirando todo comodismo, todo desânimo, em nome de Jesus, todo desânimo,
Deus abrindo a mente dela, abrindo a mente dele, Espírito Santo, para que a partir de hoje o Senhor mostre para ele, mostre para ela todas as oportunidades que o Senhor tem preparada para eles. Oportunidades de vitória, de mudança, de transformação de vida, de conquista, de família abençoada, Deus, de corpo sarado, mente sarada. Senhor, toca na mente deles agora. Divino Espírito Santo, eu peço ao Senhor, toca na mente. Muda agora. Muda, Espírito Santo. Não adianta eu ensinar se o Senhor mesmo não falar com ela, com ele agora. Então eu peço ao Espírito de Deus, muda nossa mente, abre a nossa visão e motiva-nos, Pai, para avançar. Fale com Deus, minha irmã. Fale com Deus, meu irmão. Peça a Deus agora. Diga: Senhor, tira de mim todo o desânimo. Tira da minha vida, Senhor, todo o comodismo. Tudo aquilo, Senhor, que me faz parar. Tudo aquilo, Senhor, que me faz ficar vendo o tempo passar. Ficar olhando para as faltas, porque eu não tenho, em vez de enxergar o que Deus está colocando na minha frente. Diga: Senhor, desperta-me agora. Desperta-me, Espírito Santo. Nesse instante, soberano Deus, entra aqui neste lugar, mudando mentes e corações, levantando mulheres e homens guerreiros, determinados, que vão pisar a planta dos pés na terra prometida e não no deserto. Diga: Senhor, me dá a mente de terra prometida. Tira de mim a mentalidade de deserto, mentalidade de escassez. Me ensina a olhar para os montes, para o alto, e não olhar para o chão. Me ensina a enxergar a terra prometida, a oportunidade, em vez de olhar para o fracasso, para a derrota. Coloque as mãos na sua cabeça, as duas mãos, e diga: Senhor, eu coloco as mãos na minha cabeça como um ato profético de mudança de mentalidade, mudança de comportamento. De hoje em diante, eu rejeito, diga: eu rejeito a mentalidade de deserto. Diga: em nome de Jesus, eu saio agora dessa mentalidade de deserto. A partir de hoje, eu levanto os meus olhos, eu tiro o meu olhar do chão e olho para a promessa. A partir de hoje, eu vou plantar. A partir de hoje, eu vou dar passos de fé para que eu possa amanhã colher as minhas vitórias e realizar
os meus sonhos. Em o nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Pegue sua água, beba e regue essa terra que vai produzir muitas vitórias. Amém, povo de Deus? Você crê? Olha, eu vou te falar uma coisa. Enquanto eu estava aqui ensinando, pessoas disseram: pastor, Deus está falando comigo. Eu sou uma pessoa muito acomodada. Ei, povo de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, quando a gente decide fazer uma coisa, a gente olha para a dificuldade e muitas vezes para o tempo que aquilo vai levar. E eu quero falar sobre essas duas coisas rapidinho. Primeiro, a dificuldade. Para você conquistar qualquer coisa, sim, tem dificuldade, tem sacrifício. Mas eu pergunto para você, também não é muito difícil você não ter, você não conquistar? Não é muito difícil você viver na escassez ou na derrota? Não é muito difícil você ver pessoas que começaram junto com você lá na frente e você ainda aqui atrás? Ou você vê pessoas que estavam lá atrás passando você e chegando lá na frente? Eu pergunto, isso também não é muito difícil? Você concorda que isso é horrível? Quem concorda comigo? É difícil. Então, se as duas coisas são difíceis, não é melhor você enfrentar o sacrifício e vencer do que depois você enfrentar o sacrifício de ser derrotado? Porque é um sacrifício. Ser derrotado é horrível. Pô. São sacrifícios diferentes. Um você se esforça para conquistar. Outra coisa, o tempo. Vai levar muito tempo. De qualquer maneira, se a gente não morrer, a gente não vai ter que passar esse tempo? Vamos assim, poxa, uma pessoa sonha em fazer uma faculdade. Mas puxa vida, vai levar 5 anos. Tudo bem, vai levar 5 anos, você vai se sacrificar, mas depois de 5 anos você vai estar formada. Se você não morrer, esses 5 anos não vão passar do mesmo jeito? Só que a diferença é que eles vão passar e daqui a 5 anos você vai ser quem você ainda é hoje. Porque você não fez nada, você não deu passos. Agora, se você der o passo, daqui a 5 anos você é a doutora fulano, o doutor fulano. Você é uma pessoa que não é mais aquela que era lá atrás. Eu consegui, do meu jeito, explicar para você? Esse pensamento você tem que ter agora. Como eu quero estar daqui a 5 anos? Vocês querem continuar tendo que entrar aqui e dizendo: pastor, me ajuda em oração, pastor isso, pastor aquilo, desesperada? Porque quem não presta atenção, quem não leva a sério, quem não participa fielmente dos cultos, é assim que vai estar. Daqui a 5 anos, se Deus não levar você, você vai estar do mesmo jeito, entrando aqui desesperada. A diferença de quem leva a sério, de quem todo dia está aqui assistindo, que quem entra e vai até o final, não é entra aqui, bota um pedido e sai, não, vai até o final, é que daqui a 5 anos você vai estar dando testemunho. Quem entendeu, pastor? Quem tem espírito, ouça o que o Divino Espírito Santo está falando para a igreja. Vamos abençoar a casa de Deus? Vamos honrar o nosso Deus? Então eu peço a você que é realmente Betel. Eu estou falando com quem é Betel de verdade. Você que é dizimista, pastor, o senhor pode contar comigo com o meu dízimo. O senhor pode ter certeza que até o dia 31 o meu dízimo vai estar na conta da Betel. Pastor, o senhor pode contar com a minha oferta, com o meu voto. Eu fiz o meu voto com Deus de ofertar R$100 até o dia 31. Chova, faça sol, neve, geada, mas eu vou cumprir com o meu voto. Então eu conto com vocês, povo de Deus. Quero saber se tem guerreiras aqui, guerreiros que estão comigo nessa fé. O desafio é grande, povo de Deus, muito grande. Ainda falta muita gente, mas muita gente mesmo, para a gente conseguir o objetivo das 100 pessoas ajudando com R$100. Mas eu não vou desistir, não vou deixar de acreditar. Não vou olhar para o que não tem, eu vou olhar para o que tem. E o que eu tenho? Eu tenho você, minha irmã. Tenho você, meu irmão. Então,
Esse aqui é o Pix para você fazer sua oferta hoje. Faça agora nesse instante. Tire um print aí da tela, anota, faz o teu Pix, manda o comprovante para o pastor para eu colocar o teu nome aqui no livro dos dizimistas. Pastor, eu não tenho Pix, mas amanhã, sem falta, a lotérica abrindo, eu vou lá na lotérica fazer o meu voto com Deus, depositar meu dízimo, depositar minha oferta lá na Caixa ou na lotérica. Pastor, minha conta é Bradesco, então tá aí, tá um pouquinho, às vezes não sei se dá para você ver, vou procurar melhorar isso aí, botar uma tarja branca ali para você conseguir enxergar isso aí, mas veja isso aí, tá? Esse é o Bradesco. Então, tá aí, povo de Deus. Agora, depende de você, o desafio é grande. Em nome de Jesus, eu creio que a gente vai conseguir vencer, porque eu sei que tem mulheres de Deus aqui, tem homens de Deus que não abandonam, que são Betel de verdade. Em nome de Jesus, eu conto com vocês. Se todo o povo que está aqui agora assistindo, todo mundo fizer o seu voto com Deus, pastor, eu vou fazer minha oferta de R$100 até o dia 31. Pastor, eu já ajudei, mas eu vou ajudar de novo, porque Deus tem me abençoado e eu creio. Então, nós vamos conseguir. Apenas esses que estão aqui, fiéis, a gente consegue. Eu quero contar com vocês. Amém? Então, levante a mão. Pai, abençoa esse povo lindo, esse povo de fé. Aliás, eu sei que o Senhor já abençoou. Essa palavra de hoje, meu Deus, só não agarrou quem não quer. Leva eles agora para um dia abençoado, uma noite feliz, uma noite de bênçãos, uma noite de vitórias. Obrigado, Jesus, por ter conversado conosco hoje. Abençoa todos e todas as famílias aqui representadas. Peço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e Ele te dê paz, hoje, amanhã e sempre, que todos digam amém. Diz para mim, povo de Deus, sim, de verdade, tá? Esse estudo de hoje, esse ensino de hoje abençoou você? Quem se sente abençoada por essa palavra? Você pode dizer assim, realmente, pastor, olha, Deus falou muito comigo hoje assim, abriu minha mente, pastor. Eu não quero ter uma mente de deserto não, pastor. Eu quero ter uma mente de terra prometida. Quem? De verdade. Não enrola o pastor não. Para de enrolar o pastor. Fala a verdade. Falou mesmo? Então vamos fazer o seguinte, faz uma enxurrada de compartilhamentos, tá? Pra gente alcançar pessoas com essa mensagem de hoje. Tá bom? Um abraço, povo de Deus. Fiquem com Jesus e até amanhã, permitindo o nosso Deus.